Amém. Graça e paz, amados. Mais uma vez, bendito seja o Senhor. Vamos abrir nossas escrituras em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. A partir do versículo 4, diz assim: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Mais um texto, Apocalipse, capítulo 5. Versículo 9 diz assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E eles reinarão sobre a terra. Ainda um versículo mais, capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E reinarão com ele 1000 anos. São esses versículos por hora. Vamos orar mais uma vez. Agradecemos a Ti e ao Senhor a bondade do Senhor de nos reunir em Seu nome nessa noite. Confessamos ainda que sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso encomendamos as nossas vidas ao Senhor, aos Seus cuidados e aos Seus pés. Cubra-nos com Teu precioso sangue. Guarda-me, Senhor, das minhas palavras. Guarda-me das minhas palavras fora de Ti. Ajuda-nos a todos, a quem falar e a quem ouvir. Se conosco nesse tempo é o que Te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós começamos a meditar juntos mais cedo no assunto da casa de Deus e temos como encargo para esses 3 períodos a casa, o sacerdócio e o sacrifício. Isso baseado no texto de Pedro que também nós lemos, 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 6. É um texto áureo, é um texto chave, um texto extremamente importante e interessante para nós meditarmos, onde ele fala de casa, de sacerdócio e de sacrifício. E lá ele diz: chegando-vos para ele, a pedra, na verdade, que foi reprovada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E vós também, como pedras vivas, chegando-vos a ele, sois edificados, como casa, como sacerdócio, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então aqui está o pleno propósito de Deus naquilo que tange
o serviço da casa de Deus. Então, com esse texto base também nós temos a ideia daquilo que Deus está fazendo conosco. Nós precisamos crer na palavra de Deus. E quando olhamos para esse texto, nós entendemos que é exatamente o que Deus está fazendo conosco, nos edificando como casa e nos edificando como sacerdócio. Porque Deus não pode ter apenas uma casa, porque Deus não quer uma casa vazia, Ele quer uma casa cheia. E o serviço sacerdotal é para encher a casa. Você não pode ter uma casa, principalmente no contexto do Antigo Testamento, sem que você tenha na casa alguém que ofereça sacrifício, porque a casa é para se oferecer nela sacrifício. Então, precisa ser edificado como casa, e isso coletivamente vamos sendo edificados, mas também precisamos ser edificados como sacerdócio. Não sacerdote, mas sacerdócio. É um ministério colegiado, porque para servir na casa não pode apenas uma pessoa ser edificada. Os santos, não é? Os sacerdotes da casa precisam ser edificados juntos, porque se o sacerdote também, ou o sacerdócio não é devidamente edificado, ele vai oferecer sacrifícios estranhos na casa. Então a casa é edificada, o sacerdócio é edificado. E segue o texto, para que ele possa oferecer sacrifício. E que sacrifícios são esses? Sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. Por quê? Porque acontecem por meio de Jesus Cristo. Qualquer tipo de serviço que prestarmos na casa de Deus, que não passar nesse cunho, que não passar pelo Cristo, que não passar pelo Espírito, é totalmente reprovável e não aceitável diante de Deus. Nosso Deus é um Deus zeloso. Nosso Deus é um Deus que não recebe qualquer coisa. Ele estabeleceu a ordem daquilo que ele queria receber. Você observa que quando ele chama Moisés ao monte para falar daquilo que ele queria receber na casa, ele fala para que Moisés diga ao povo que ele traga uma oferta alçada, não é? E ele diz que essa oferta deve ser de todo o coração, de todo homem, homem e mulher, não é? É um homem genérico aí, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, o princípio de voluntariedade para a edificação da casa, trazer a oferta, trazer os materiais necessários para serem oferecidos na edificação dessa casa. E isso demonstra o tamanho da nossa responsabilidade, que não está em detrimento, não está efetivamente em detrimento da soberania de Deus. Deus é soberano e soberanamente Ele decidiu que nós participássemos da edificação da casa dele, voluntariamente, responsivamente. As pessoas que não são responsáveis nos seus serviços, nos seus ministérios, que quer dizer serviço, elas vão ter dificuldade de servir a Deus, porque Deus é um Deus zeloso. E Ele diz, e esta é a oferta que tomareis dele. Ou seja, Deus pede oferta e depois Ele fala que tipo de oferta nós temos que oferecer. Ele não apenas pede oferta, Ele diz o tipo de oferta que tem que ser. O coração voluntário é para apresentar a oferta. Mas qual é a oferta que vamos apresentar? Não é a oferta que queremos. Ele fala então ouro, prata e pedras preciosas. O que ele está pedindo? Ele está pedindo aquilo que é próprio dele, porque só pode edificar a casa com aquilo que é próprio dele. Nós vimos hoje pela manhã o assunto da introdução, ou da intronização, ou da aplicabilidade prática da arca de Deus no corpo de Cristo, o mistério de Cristo, Cristo sendo formado no corpo de Cristo, o cabeça no corpo. Onde está o cabeça, aí está o corpo, e onde está o corpo, deve assim também estar o cabeça. Então, o Senhor nos começa com essas orientações, e agora nós vamos entrar no ponto do sacerdócio, e esses 3 versículos básicos são os versículos que falam da constituição, da legalidade e do encargo sacerdotal, que todos nós na casa de Deus devemos ter. Uma coisa importante que nos aparece aqui, procuram pôr bastante atenção, você pragmático, para usar o mínimo de tempo possível, não deixa se distrair com nada, e estou tentando buscar com muita dificuldade, montar um quadro de passo a passo, para que os irmãos tenham uma melhor compreensão. Então, quando você observa o nível de legalidade que existe aqui, no primeiro texto que nós lemos em Apocalipse capítulo 1, diz que Ele nos amou e pelo seu sangue nos constituiu. Então há uma constituição sacerdotal. No Antigo Testamento, essa constituição era dada em 2 formas, nas vestes do capítulo 28 de Êxodo e no capítulo 29. Veste no capítulo 28,
consagração no capítulo 29. O sacerdote tem que ter essas duas características, ele tem que ter formação de Cristo e ele tem que ter unção de Deus. Ele não pode ter apenas unção, porque nós vemos que tem muita gente com unção, muita gente com dons, mas não conhece os princípios da casa e começa a fazer as coisas erradas. Então, o princípio do sacerdócio no Antigo Testamento, para gerar legalidade ao sacerdócio, era que ele precisava ser vestido de vestes sacerdotais e ele precisava ser consagrado, o seu serviço precisava ser consagrado a Deus. Esses dois pontos tornam as coisas bastante equilibradas dentro desse princípio. Então, no capítulo 1, quando nós acabamos de ler, esse capítulo 1 mostra a legalidade do sacerdócio. Todos aqui são cristãos que estão sentados aqui? Sim ou não? Todos receberam o sangue de Cristo? Pelo amor de Deus? Porque Deus é amor e esse é um movimento que acontece nessa direção. Mas como Deus é amor e enviou o seu Filho, então o Filho é o amor enviado. Então nós não temos apenas Deus como amor, mas nós temos Deus como graça e amor enviado que chegou até nós. No momento em que o sangue chega a cobrir as nossas cabeças, nos perdoar dos nossos pecados, nos fazer uma nova criação em Cristo Jesus, automaticamente somos constituídos como sacerdotes na casa de Deus. Ele fez reis e sacerdotes. E o assunto do reino aqui é de tremenda importância, porque o sacerdotar adequado do sacerdote é que introduz o reino. Então vamos voltar nesse ponto do que falamos pela manhã, mas com outras palavras. Em outras palavras, a igreja é o corpo de Cristo, é a soma daqueles que receberam o sangue do Cordeiro e o seu perdão eterno, que foram de mortos, passaram pela morte juntamente com Cristo, pelas águas do batismo, e ressuscitaram em novidade de vida, e agora podem fazer parte da casa de Deus. Esse é o primeiro ponto. Porém, a casa de Deus, Deus não quer uma casa vazia, Deus quer uma casa para a sua morada em plenitude, porque quando Ele tem a plenitude de morada, existe um transbordar dessa plenitude, e esse transbordar é o transbordar da glória, como nós falávamos pela manhã. Então a glória só pode ser vista no momento em que há o transbordar daquilo que é próprio de Deus. É como esse copo, ele tem água, mas ele ainda não está transbordando. Assim é a casa de Deus, como esse copo vazio que vai sendo cheio da água, vai sendo cheio, até que ele possa transbordar. No momento em que ele transborda, ele alcança as realidades do mundo físico. Agora, um testemunho não apenas no interior e no espírito, mas o testemunho agora é um testemunho que pode ser visto no mundo físico. Lembra da Shekinah no tabernáculo, no capítulo 40, quando é erigido o tabernáculo, a Shekinah desce no Santo dos Santos. Que coisa gloriosa era aquilo! E ele desce no Santíssimo, ele entra o Santo dos Santos, ele entra o santo lugar e ele agora é visto lá fora. A Shekinah era vista desde fora, mas a sua manifestação era desde dentro. Então Deus quer uma casa cheia, porque essa casa ser cheia é cheia dele mesmo. Não é só apenas ser cheia das demandas dele, mas aquilo que ele demanda é aquilo que é próprio dele. Quando ele diz que você precisa ser santo, que eu preciso ser santo, é porque ele é santo. Então, naturalmente, ele demanda a sua criação, aquilo que é próprio dele, o que parece ser para nós um mandamento. Na verdade, é para nós um estabelecimento em nós daquilo que Deus mesmo é. É Cristo sendo formado no corpo de Cristo. É a Trindade entrando nas realidades humanas, na nova criação, para ser manifesto a partir desse organismo, da igreja, a fim de que o mundo veja Cristo sendo manifestado nela, para que, tendo visto a Cristo, possa ver o testemunho do Pai. O Pai que habita na luz inacessível é visto na glória do Filho, que agora está na igreja. Por isso que Efésios, no capítulo 3, vocês vão observar que Paulo fala, quando ele está falando do mistério de Cristo, ele vai dizer, para que agora, não antes, para que agora. Por isso, por que vocês acham que os anjos estão olhando para a gente? Existe um momento apoteótico, onde os céus e a terra estão sendo criados, o mundo invisível já estava criado, e Deus começa com o seu haja luz e houve luz. Haja e haja e haja e houve e houve e houve. Era uma cena apoteótica, não é? Então, muitos daqueles que já estavam criados da parte invisível da criação, estavam vendo esse momento apoteótico. Porém, existe um outro momento que agora precisa ser visto e testemunhado. E esse momento apoteótico não diz respeito a atos de soberania, senão a atos de natureza. Deus agora não quer apenas manifestar soberania, Deus quer manifestar comportamento.
é o seu comportamento, o seu amor, o seu perdão, as suas misericórdias, sabe? Quando isso é visto na igreja, então Deus que habita na luz impenetrável e irreconhecível pode ser visto. Amém? Então por isso que Deus trabalha isso em nós, os elementos, aquilo que Ele transmite a nós, os seus atributos comunicáveis, é exatamente para isso, fazem parte da natureza do Criador, da natureza de Cristo, por isso que Cristo é formado em nós, porque se Cristo não for formado em nós, esses atributos não aparecem, porque esses atributos comunicáveis são comunicáveis pelo próprio Deus, nós não temos em nós mesmos, não é inerente à raça humana nascer com esses atributos, pelo contrário, nascemos com outros atributos, e eles são terríveis, a ponto do Senhor ter que nos esconder em Cristo. Por que você acha que nós nos achamos tão bom e temos que estar escondidos? Não faz sentido estar escondido. Deus nos esconde porque é a beleza dele que precisa ser vista, é a sua glória que precisa ser vista. Então é necessário que o primeiro saia de cena para que seja estabelecido o segundo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Esse é o princípio da casa. Então a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo, não é? A igreja é a soma dos filhos de Deus e você pode dar bastante nomenclaturas a isso, e é correto. Contudo, o reino é um passo além. O reino vem de um processo sacerdotal, quando homens e mulheres levantam conscientemente do seu chamamento, exercitam a piedade, exercitam o ministério sacerdotal, a fim de que o reino seja introduzido. Então, à medida que o sacerdote funciona, na mesma medida a casa vai sendo cheia. E na medida que a casa vai sendo cheia, a glória vai se manifestando. A glória se manifesta na igreja, principados e potestades, que agora estão de olho, lembra? Lembram disso? O texto de Paulo aos Efésios, ele fala isso. Para que agora pela igreja, as muitas formas da sabedoria de Deus. Ué, irmão, tem coisas que os anjos não conhecem, porque Deus reservou para a igreja manifestar. Então, quando Cristo é formado na igreja, os anjos aprendem. Aprende o quê? O que eu sei fazer? Você acha que os anjos querem aprender o que a gente sabe fazer? Os anjos querem aprender de Cristo. E o que Deus está fazendo em Cristo é manifestar através desse organismo, esse testemunho, essa glória, que é o seu próprio Filho. Então, quando Cristo aparece, quando Cristo é exibido, há um testemunho e os anjos aprendem. Agora não mais daquela grandeza e daqueles atos de soberania, naquelas cenas apoteóticas da criação. Eles aprendem o caráter de Cristo. A bondade de Deus que nunca foi vista nesse sentido é expressada agora pela igreja. A sua vida e a minha vida foram separadas para expressar essa beleza. A beleza de Cristo, o bom cheiro de Cristo. Foi para isso que nós somos chamados. Amém, meus irmãos? Então, o assunto do sacerdócio é, por assim dizer, a categoria mais alta do serviço apresentado no universo. Não existe uma categoria mais alta do que o sacerdócio. Por que isso? Por dois motivos muito simples. Primeiro, o serviço é prestado a Deus. Esse é o primeiro ponto. Você poderia ser o presidente dos Estados Unidos. Você é o presidente da maior potência mundial, economicamente, politicamente, etc. Esse é um ponto, esse é um servo. Mas se você é servo no corpo de Cristo e Ele te estabeleceu como sacerdote, você é maior do que o presidente da nação americana. Nada é maior do que o sacerdócio. Ele se caracteriza como o mais alto nível de serviço. Por quê? Porque, primeiro, ele é prestado a Deus. E qual o segundo motivo? Porque o atual sacerdócio, ele não é da ordem araônica, ele não é da ordem de Levi e de seus filhos, ele é da ordem de Melquisedeque, ele é da ordem de Cristo. Nós somos levantados como sacerdote pelo sangue do Cordeiro. Não foi sangue de bode, de cabra, de passarinhos, de nada disso, de animais. Foi o sangue do próprio Senhor Jesus que nos deu essa constituição de um reino sacerdotal. Sempre coloca em vista isso, irmãos. Sacerdócio e reino. Por que sacerdócio e reino estão juntos? Porque é o sacerdócio que introduz o reino. Às vezes nós falamos muito de reino. Vamos falar um pouco mais ainda essa noite, mais detidamente. Se a igreja é a casa de Deus, o reino é uma extensão da casa. O reino é o testemunho da pessoa.
Por que é o testemunho da pessoa? Porque é a pessoa de Cristo, o King, o Rei. Ele é o Rei e Ele é o reino. Por que isso é assim? Porque Ele está na posição exaltada de Rei e ninguém vai ser reino desse Rei se não tiver suas próprias características. Então Ele é o Rei e Ele é o reino, porque Ele é o Rei na condição que Ele tem e Ele é o reino porque Ele está sendo formado em nós. Então a glória sempre será dada a Ele. E o sacerdote faz um caminho para o serviço, e esse caminho é um caminho de entrada no tabernáculo e também posteriormente no templo. Ele faz um caminho de entrada, esse é o caminho sacerdotal, chegando-vos para Ele. Lembra do nosso primeiro dia, que o nosso irmão nos falou? A oração, a dedicação, precisamos nos achegar a Ele. O que é isso, achegar a Ele? É um caminho de entrada, você está entrando para dentro da intimidade. Então, na parte de fora, existe um processo para que você possa entrar, você não entra de qualquer maneira, animais são sacrificados, né? Nosso irmão leu, as mãos são colocadas sobre o animal, porque está se passando uma responsabilidade daquele que vai morrer por você, não é? Então, algumas obras são feitas, depois ele passa pelo átrio, no átrio ele vai precisar se banhar naquela bacia de água, aquela bacia que foi feita com os espelhos das mulheres, não é? Então havia ouro naquilo, e espelho fala muito, porque espelho, ouro, água, tudo isso fala muito. Quando você se limpa num ambiente desse, você consegue enxergar a sua própria indignação, a sua própria impureza fica na água, porque o espelho reflete. E nesse caso, quando ele é lavado nessa água, essa água vai ficar impura, porque aquele que está entrando para servir, ele precisa saber onde ele está pisando. E ele precisa entender primeiro, assim como Pedro, que teve uma visão dupla na experiência com Jesus, ele olha o Senhor e ele diz, Kyrios, ele chama o Senhor de Senhor, e nunca havia chamado ele dessa forma. E ele fala, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele tem duas visões ao mesmo tempo, uma de quem é o Senhor e outra de quem é Ele mesmo. Então é assim também na entrada do sacerdócio. Antes de se estabelecer do reino, o sacerdócio tem um caminho de entrada, e à medida que ele entra vendo a sua própria indignação. Ele não está ali porque ele é bom, ele não está ali porque ele fez alguma coisa agradável, ele está ali com consciência da sua própria indignidade, da sua própria indignação, não é? Ele está ali debaixo do sangue, depois lavado pela água, ele vai adentrando, até que o sumo sacerdote chega no lugar santíssimo. E você vê que há luz de testemunhos em todos esses ambientes, a luz de testemunho no átrio exterior, não é? Desde que os céus manifestam a glória de Deus, não é? E o firmamento anuncia as obras das suas mãos, isso é uma luz de testemunho. Cristo não precisava morrer, os homens já estão indesculpáveis, segundo Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Só a luz do testemunho das estrelas é suficiente para que um homem seja condenado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, amém? Que veio ao nosso encontro. Essa é uma luz de testemunho. Quando ele chega no átrio, ele tem uma outra luz de testemunho, e esse é o testemunho do candeeiro, que representa a igreja. Vocês entendem isso, irmãos? O tamanho da nossa responsabilidade? Luz sétupla, 7 braços, luz perfeita, luz fala de testemunho. Então há um testemunho no átrio exterior, mas o Senhor quer dar um testemunho ainda mais profundo, então Ele nos chama mais para perto dEle e dá agora para o mundo um testemunho a partir da igreja. Mas não satisfeito com isso, Ele continua nos atraindo para a presença dEle mesmo, e nós chegamos a um lugar onde não há luz por completo. Esse é o Santíssimo. A luz desse lugar é a luz do próprio Deus. A luz desse lugar é o próprio Deus. E aí ele chega para servir o Senhor. Observa que ele não faz absolutamente nada, ele só está na presença de Deus. Você entende o porquê o nosso serviço não pode preceder a nossa presença com Deus? O nosso serviço não pode andar à frente da nossa comunhão com Deus. Não faz sentido. O sacerdote entra na presença de Deus. E depois da presença de Deus, ele tem impressões claras do que Deus vai falar com ele. E quando ele sai, agora ele tem orientação também para transmitir ao povo. Entende isso, irmãos? Então, a entrada é o caminho sacerdotal, a saída é um caminho do reino. O reino é o estabelecimento na parte de fora daquilo que foi buscado lá dentro. Quando você e eu, quando nós juntos como igreja entramos na presença do Senhor, nós estamos indo buscar as riquezas de Cristo.
E quando saímos de lá, no bom sentido, porque devemos permanecer lá, porque Ele nos colocou em regiões celestiais, não devemos sair daí, não é? Mas no bom sentido, quando nós saímos de lá, agora nós estamos cheios de pães e peixes para distribuir para os nossos irmãos e para todos quantos têm necessidade. Nós não conseguimos tirar de nós mesmos, nem mesmo do nosso próprio tesouro, nada que seja agradável e que possa produzir essa edificação. Por isso nós falávamos pela manhã que esse é o princípio da edificação da casa. Não se tira nada de si mesmo. Não há bom tesouro na naturalidade humana. O bom tesouro há na presença de Deus. É lá que você compra com o preço. É lá que se paga o preço de viver na presença de Deus. Há um preço, porque a nossa carne, ela não quer. Por isso há um preço, não é? É um caminho de subida. É um caminho de subida, assim como na experiência do profeta Ageu, né? O Senhor fala: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e fala: e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Subir ao monte, está vendo, irmão? É um lugar de subida. Nossa carne não vai querer, não é? Nós queremos fazer as coisas, nós queremos ser práticos, mas existe maior prática do que a presença de Deus? Cultivar a presença de Deus, existe uma prática maior do que essa? Existe um caminho mais sublime do que esse, de viver na presença de Deus? Onde está a sua tristeza? Onde estão as suas lutas e as suas provas? Ainda que elas permaneçam no átrio exterior, você está no lugar santíssimo. Você está num lugar de suprimento. Você está sendo suprido por Ele. Porque se ficamos no átrio exterior, tudo que vemos é o que está diante dos nossos olhos. Lembra de João? João viu as igrejas em toda aquela situação. E João já estava batendo nele um certo desespero. E o Senhor falou para ele: João, sobe para cá. Sobe para cá. E quando ele ouve a voz, imediatamente ele é arrebatado em espírito, porque é esse o lugar que o Senhor quer nos mostrar as coisas, não é? Naturalmente, irmãos, nós só vamos olhar o caos. João viu duas igrejas que funcionavam, uma funcionava muito bem, a outra não houve reprovação, mas todas as demais. Era o caos. Quando nós olhamos, irmãos, com os olhos naturais, tudo que encontramos é o caos. Nós olhamos para a igreja e falamos: é impossível que isso seja edificado. Essa confusão é impossível. A gente aplica palavras inadequadas à igreja de Deus. Mas, irmãos, vamos sempre nos lembrar: não somos nós, é Ele. É Ele. A essência é Ele. A fonte é Ele. O Espírito é Ele. A palavra é dele. O maior interessado é Ele mesmo. Por mais que você e eu dissamos: não, acho muito difícil isso acontecer, irmãos, é uma incredulidade, porque nós estamos com os olhos na carne, estamos com os olhos nas coisas naturais, estamos olhando para a terra, estamos no átrio exterior, estamos na parte mais externa da casa. Mas à medida que nós vamos entrando, um novo olhar vai se dando. Por isso que ele fala: vem para cá, João. E imediatamente foi arrebatado em espírito, porque é no espírito que estão essas realidades. Nós não podemos ver essas coisas naturalmente. Por isso que Ele quer nos voltar para esse lugar. Por isso que Ele nos chama como sacerdotes para entrar nesse lugar. Se nós não entrarmos nesse lugar, todas as impressões que temos sobre todas as questões são naturais. Você lembra quando Samuel foi visitar Jessé em sua casa, que foi ungir Davi a rei? Vocês lembram desse episódio? E Samuel teve que ser advertido. Samuel, um profeta conhecido, um profeta maduro, e ele chega lá e ele vê aqueles homens grandes, etc, e fala: deve ser esse. O Senhor fala: não é, deve ser esse, não é. A gente está sempre assim, irmão. Sempre os nossos olhos estão nos enganando. Eles ficam na aparência e não conseguem ser mais profundos além de que um palmo do nosso próprio nariz. E aí o que acontece? Acabaram-se os homens? Acabaram, naturalmente, tudo se acabou. Então não tem mais reino, então vamos para casa, não é? Que amanhã morreremos. Não, tem um aí que está por aí, né? Diz que ele era baixo, de estatura baixa, era ruivo, tinha beleza, mas era ruivo de estatura baixa. Estatura baixa. Depois você vê como Absalão, né, que tinha grande beleza e estatura. Saul também era um homem de muita estatura. Mas é perigoso ter estatura no Novo Testamento, porque quanto mais alto você é, mais a sua cabeça aparece, mais fácil fica para ser cortada.
É melhor ficar no meio de todo mundo e não deixar cabeça nenhuma aparecer, só a cabeça do Senhor. Ele é o nosso cabeça e nós não precisamos de outra cabeça, não é? Então Davi era baixinho, era um homem segundo o coração de Deus, a sua cabeça não aparecia, era um homem governado pelo Espírito. E aí quando chegou lá, falou, é esse, bom, é esse. Então ungiu e o Senhor repreendeu Samuel, falou, Samuel, eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem vê, eu não vejo a aparência, eu olho para o coração. Então é esse o lugar que o Senhor está sempre nos chamando, é esse o lugar que o Senhor está sempre nos convidando, porque nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Amém? Então a Constituição está aqui no capítulo 1, que nós acabamos de ler. A legalidade também está aí. Como é que ele nos constituiu? Como é que somos de forma legal constituídos? Porque no Antigo Testamento, no capítulo 28, 29, quando fala, e 30, e 29, quando fala da Constituição, coloca animais morrendo, coloca uma série de questões para que, de fato, o sacerdócio fosse aceito diante de Deus. No Novo Testamento é a mesma coisa que acontece, só que é por intermédio de Cristo. Então aqui, irmãos, de uma maneira muito objetiva, todos somos sacerdotes, mas existem dois problemas básicos para não sacerdotar. Por exemplo, nós podemos ir fazer numa faculdade um curso de direito. Ainda não somos advogados após o término desse curso, porque temos que fazer a prova da ordem. Mas após, digamos que fazemos a prova da ordem, agora somos advogados. Mas nunca advogamos. Nunca advogamos. Então nós temos consciência do nosso chamamento, mas nós não respondemos aquilo. Então o que nós somos? Nós somos sacerdotes. Irmão, nós somos sacerdotes. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Talvez eu não precisava falar isso novamente. Mas, irmão, nós queremos, o nosso encargo é que o Senhor nos desperte para uma realidade espiritual que foi estabelecida por Ele mesmo, a fim de que o reino fosse estabelecido. E Deus busca o reino, porque o reino é a imagem do rei, amém? Então, o que é o reino? O reino é a expressão do rei. Por que a expressão do rei? Pensa comigo, Deus é eterno e o seu reino sempre eterno. O seu reino também é eterno. Por quê? Porque é alguma coisa que de alguma forma o acompanha. É um ambiente que o acompanha, esse é o reino. E quem é o reino? Quem o acompanha? A quem nos foi apresentado? Quem mora em nós pelo Espírito? Não é Cristo? Então Cristo é o rei desse reino. Então, toda vez que nós lembrarmos de reino, vamos lembrar dessa forma. Deus tem uma esfera de atuação onde Ele domina, não que Ele não domine outras coisas, Ele domina todas as coisas, mas os irmãos vão entender o que eu estou dizendo, na forma metafórica. Onde Cristo estiver, existe uma área de domínio de Deus. Vou repetir, onde estiver o nosso Senhor Jesus Cristo, existe uma área de domínio de Deus. Então vamos prestar atenção nisso, se de alguma forma houver entre nós espaço para habitar essa glória com toda a sua liberdade, o que nós temos entre nós? O reino. Por quê? Porque o reino é a esfera de domínio de Cristo. Se Cristo domina a sua vida, aí está a expressão do reino. Porque quando Cristo está o representante do próprio Deus. É óbvio que Ele está em nós, mas às vezes de uma forma muito embrionária, porque não é só para habitar as partes mais íntimas, mas é também para habitar as partes mais escusas, aqueles cantões, aqueles pontos da nossa alma que nós nem sequer revelamos a ninguém e que somente Ele conhece. Então, à medida que Cristo, desde o Espírito, começa a entrar nas esferas escusas da nossa alma, começa a ser formado aí, não é? Então, o que começa a acontecer quando isso ocorre coletivamente? Nós temos o reino. O reino é a esfera de domínio. Se Deus domina a sua vida, irmãos, essa é uma expressão de reino. Se Deus domina uma determinada comunidade, uma determinada igreja, uma determinada localidade, essa é uma expressão de reino. Agora, se essas pessoas fazem o que querem, são chamadas de cristão e dizem, o reino de Deus está entre nós, isso não é real. Dá para compreender isso? Eles são a igreja porque eles são o corpo de Cristo, mas o reino é um passo além. O reino é quando o Espírito entra e controla essas pessoas, domina essas pessoas. Ele passa a ser de fato e de realidade o cabeça dessas pessoas. Isso é o reino. E é disso que o Senhor vai trabalhando conosco. E na medida que, como Ele trabalha? Primeira coisa, nos convida a estar com Ele, não é? Chegando-vos para Ele,
sois edificados. Irmão, não tem como chegar em outro lugar. Às vezes nós chegamos na reunião, mas não conseguimos chegar até a Ele. Às vezes nós chegamos até na Bíblia, na palavra dEle, e não conseguimos chegar a Ele. Eu não sei como é que a gente consegue fazer isso, mas a gente faz. Como pode chegar à própria Bíblia, como eu falava para os irmãos mais cedo, os que trabalham, as leis americanas, que são poucas, elas estão estabelecidas nas Escrituras. Mas por isso, é uma religião estatal? Quando você nasce nos Estados Unidos, você se tornou um cristão? Não necessariamente. Então, estudaram a Bíblia, fizeram princípios de aplicabilidades bíblicas na Carta Magna Americana, porém, não há realidade. Então, não, preste atenção nisso. Você é um sacerdote. Quando você se achega para louvar o Senhor, irmão, precisa ser de uma forma diferente. Você precisa se achegar a Ele. Quando você se ajoelha para orar, ou quando você está em algum espaço, ou quando você está fazendo alguma coisa, e vem à sua consciência o fato de que você precisa estar com Ele, esteja com Ele, perceba Ele com você, esteja na presença dEle, porque somente assim você e eu podemos ser edificados. Não há edificação quando não se achega a Ele. Não é se achegar ao culto, irmão. Não é se achegar a isso ou aquilo. Não é se achegar a esse ou aquele irmão. Eu vou sugar aquele irmão, que aquele irmão tem muito para me dar. Não, não é no irmão, irmão. É no próprio Deus que nós temos que nos achegar. É Ele a fonte. Amém? E isso fala muito claramente para nós o que é o sacerdócio. Sim, Ele usa os irmãos, Ele usa as irmãs, mas a fonte não é a igreja. A fonte é Ele mesmo. Bendito seja o Senhor. Quando você compreender isso, por mais difícil que seja o contexto que você esteja vivendo com seus irmãos, você vai entender que ainda não é a fonte. Você não vai se decepcionar tão facilmente, porque a fonte é Ele. Quando você descobre que a fonte é Ele, irmão, tudo vai ficar oculto aos seus olhos. Você não vai querer olhar mais para outras coisas. Você vai querer olhar apenas para Ele. Você e eu, nós teremos olhos apenas para Ele. Irmãos, essa é a experiência dos primeiros e dos últimos dias. Essa é a maior de todas as experiências. Quando um crente tem a consciência do seu sacerdócio e se derrama diante do Senhor. Você sabe o que são as obras? As obras são o retorno dessa experiência. Sabe quando a gente quer colocar as obras na frente? Irmãos, podemos incorrer naquele problema de Mateus 7, quando o Senhor fala, não conheço vocês. Expulsaram demônios em meu nome, falaram em meu nome, fizeram tudo no meu nome. E coisas aconteceram de fato. Porém, não tive intimidade com vocês. Eu não conheço vocês. Você imagina ouvir uma palavra dessa depois de ter feito tanta coisa na vida? Sim ou não? E sabe o que me espanta naquele texto? É que ele não fala, poucos naquele dia me dirão. Ele fala, muitos naquele dia me dirão, Senhor, em Teu nome fizemos. Senhor, em Teu nome fizemos. Senhor, em Teu nome fizemos. Que o Senhor nos guarde disso. Amém. Irmãos, precisamos amar o Senhor. Precisamos ter um coração de amor pelo nosso Senhor. Se você não tem isso claramente, se isso para você ainda é uma coisa mental, como para mim, possamos orar a Ele e pedir a Ele essa experiência. Senhor, quero viver contigo. Irmão, Ele está mais interessado nisso do que a gente. Se você pedir, Ele vai ouvir essa oração. Esse é o tipo de oração que Ele tem o prazer de ouvir e de responder muito rapidamente. Se dissermos que queremos viver com Ele, irmão, nós vamos viver com Ele, nós vamos viver na presença dEle, percebendo Ele. E aqui começa o reino, porque agora Ele chega e agora Ele pode falar aos nossos ouvidos. E agora Ele pode nos direcionar. Agora Ele pode nos dizer o que é certo e o que é errado. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Efetivamente não. Por alguns textos sim, por outros não temos ideia. Acordamos e querendo ir para a esquerda, mas quando vivemos uma vida de comunhão, Ele fala, você não vai para a esquerda, você vai para a direita. Não é? Começa assim. Primeiro queremos ir para a direita e Ele fala que é para a esquerda. A comunhão vai avançando. E tem um momento que Ele fala, eu quero você indo para a direita. E você fala para Ele, Senhor, eu tenho o mesmo sentimento que o seu. Eu também quero ir. Entende? É a união das vontades. É o nível mais alto da espiritualidade cristã. Quando nós nos unimos a Ele, quando nós percebemos a vontade dEle, e antes dEle pedir, você já sabe que se deve ser feito. Isso é maravilhoso, irmãos. E o Senhor quer nos levar para esse caminho. Amém? Bendito seja o seu nome.
Vamos para o capítulo 28, então, vamos seguir, porque o nosso tempo é curto. Vamos entrar, então, em alguns pontos. Eu falava para os irmãos de 2 pontos que eu não terminei, acabei entrando por outro lado, mas da dificuldade que nós encontramos com o assunto do sacerdócio, que ora nós temos consciência, mas não sacerdotamos. Então, somos sacerdotes, de fato, de direito, mas não como serviço, não como servos. Não exercemos a função sacerdotal, esse é um problema. Existe um outro problema, não há consciência. Não há consciência, e se não há consciência, de qualquer forma, também não vai sacerdotar. Então, há 2 questões aqui, uma de consciência e uma de falta dela. Quando nós não temos consciência, é compreensível que a gente não sirva como sacerdote. Mas quando a gente tem consciência e não serve, a gente tem uma dificuldade aí. E que o Senhor nos ajude a superar essa dificuldade. Amém, meus irmãos? Êxodo, vamos lá, Êxodo capítulo 28. Vamos seguir alguns pontos como seguimos na mesma sequência da manhã, vendo algumas questões por aqui. Capítulo 28, então, são as vestes sacerdotais. Nós vamos ver as características do sacerdote do Antigo Testamento e, de uma forma tipológica, a aplicabilidade dele, ou seja, nós temos o tipo e temos o antítipo. O tipo, ou a figura, ou a sombra, é aquilo que acontece no Antigo Testamento. Não é mentira, é verdade, porque não é? Tudo aquilo foi feito por Deus, mas agora acontece algo. Agora acontece algo no Novo Testamento, que tem base nas mesmas características do Antigo. Capítulo 28, vamos então descer aos pontos de observação e vamos meditar juntos nesse texto. Capítulo 28, versículo 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos, e com ele do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Aqui é o primeiro ponto que eu chamava a atenção aos meus irmãos na parte da manhã, e é o mesmo ponto que nós vamos chamar a atenção nesse aspecto do farás. Moisés é uma figura de Cristo, e assim o nosso Moisés, assim como ele é uma figura de Cristo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Assim como ele é um tipo no Novo Testamento, o antítipo no Novo Testamento é Cristo, é um correspondente. Então é Cristo que faz e que produz o sacerdócio, não é? Então quando ele fala farás, ele vai separar os filhos de Arão, não é? Aqueles 4 filhos de Arão, e eles vão ser os sacerdotes na casa de Deus. Porém, esse termo farás, a gente não pode passar tão rápido por ele, porque uma coisa é sermos constituídos como sacerdotes, a outra questão é sermos treinados como tal, porque como vamos servir se não há um treinamento do próprio Senhor nas nossas vidas? Amém? Por isso que ele fala lá, Pedro capítulo 2, versículo 4, quem lembra? Quem lembra quando ele fala da edificação? Chegando-vos para ele, sois edificado, casa, sacerdócio. Você vê que o sacerdócio precisa ser edificado, não só constituído. Todos nós somos sacerdotes constituídos, não é? Mas precisamos ser o quê? O quê? Treinados, trabalhados para o bom serviço de Cristo. Porque se não for treinado, vai servir e vai oferecer qualquer sacrifício, não vai ter fidelidade ao modelo, vai querer apresentar qualquer coisa, entende? Então, uma das principais características do treinamento é nos mostrar quais são os princípios do sacerdócio para ser aceito diante de Deus. O sacerdote é um servo, mas é um servo segundo Deus, que é treinado pelo próprio Deus, para apresentar a Deus o serviço adequado. Não podemos achar que somente por sermos sacerdotes podemos oferecer a Deus qualquer coisa, porque Deus não recebe qualquer coisa. O que Deus recebe? Aquilo que é próprio daquilo que Ele pediu, que está relacionado à sua própria natureza. Então, quando Ele diz que recebe aquilo que é próprio dEle, nós precisamos de um tipo de treinamento. Não gosto muito dessa palavra, porque parece um pouco técnica, porque, na verdade, todos os dias estamos sendo treinados. Por isso que Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz uma vez por semana, não é?
A cada dia, porque todo dia há um processo de treinamento entre nós. Todo dia existe um processo de treinamento. E se nós não conhecermos a cruz, nós vamos recalcitrar contra o treinamento. Nós vamos dizer não ao treinamento. Então, quando nós sofremos uma injustiça, por exemplo, é uma forma de treinamento. Um dos nossos irmãos mencionou isso aqui. E é verdade. Porque quando você está certo, você não vai querer ceder. Você só cede com muito esforço quando está errado. Quando está certo, ninguém quer ceder. Mas às vezes você está certo e o Senhor fala, você é quem vai ceder dessa vez. Então é um treinamento, você observa, não é uma questão de certo e errado. Quem está certo aí, irmão? É ele. E aquele está errado. Então você desce, aquele lá fica lá em cima. Não. A matemática de Cristo, irmão, é uma matemática muito diferente. Às vezes 2 e 2 dá 6, dá 49, né? 7 com 4 dá 695. É uma matemática muito diferente da nossa. A nossa é o que a gente vê, é o que a gente apalpa, não é? Mas Ele quer coisas mais profundas, né? Por isso que Ele nos colocou no casamento. O casamento não é uma bênção, irmão? Por isso que nós aprendemos muito a levar a cruz no casamento. Um solteiro, ainda que Paulo era solteiro, precisamos abrir essa nobre exceção. Mas, irmão, não tem lugar melhor para você levar a cruz do que no casamento. Porque no casamento, todo dia você está aí. Vocês estão me vendo por aqui, talvez até vocês tenham algumas impressões diferentes daquilo que realmente eu sou. Você passa a conversar com a Nana meia hora, e aí você vai saber que eu sou algo bem diferente daquilo que apresento aqui. Por que isso é assim? Porque nós convivemos, e o convívio é que traz as circunstâncias que nos moldam. Não podemos recalcitrar, irmãos. Nós não podemos chutar a boa mão que nos trata. A mão que está nos tratando não é a mão de Satanás. É a mão que está perfurada por cravos de amor. É o Senhor que está... Nós não estamos mais nas mãos do diabo. Outrora sim, agora não. Quem está trabalhando conosco é o Senhor. E é para o nosso máximo benefício. Amém? Bendito seja o Senhor. Então não vai dizer que a sua esposa é uma cruz, irmão. Não veja dessa forma. Veja de uma forma mais amorosa. Entenda que ela faz parte dos processos moldadores da sua vida. Deus quer te ver melhor e está usando ela para isso. E Ele também, né, Cláudio? E Ele também. Bendito seja o nome do Senhor. No final tudo vai dar em glória, porque o que passa pela morte aparece em ressurreição e em vida. A ressurreição é a vida que passa pela morte. Se a gente não passar pela morte, irmão, nada feito. Só tem intelecto, não há realidade espiritual. E o que Deus está fazendo não é encher a cabeça de pessoas, é transmitir a sua própria vida, a sua própria natureza, a sua própria existência, a fim de que possamos ser de fato identificados com Ele. Amém? Então Cristo está sendo formado na nossa casa. Amém? Que deu amém. Está sendo formado sim, irmão, creia pela fé. Então, esse primeiro aspecto de fará está ligado àquilo que Deus faz em nós. Segundo aspecto, versículo 2, e farás vestes, e entramos aqui num novo ponto, e farás vestes, porque essas vestes, ok, irmão, tranquilo, porque essas vestes é necessário que o sacerdócio seja vestido. Na casa de Deus nós precisamos ser vestidos e depois revestidos. E por que é necessário isso? Porque essas vestes do sacerdócio no Antigo Testamento, no Novo Testamento é o caráter de Cristo. Lembra que falávamos de manhã, nós servimos com aquilo que recebemos do nosso Senhor. E essas são as vestes. Nós podemos ver alguns textos aqui. Abram comigo, por favor, Efésios capítulo 4, rapidamente. E coloque o dedo aí, não desmarque Êxodo, porque nós vamos voltar. Efésios capítulo 4. Acompanhe comigo, por favor. Olha a linguagem do Novo Testamento. A realidade espiritual das sombras que nós encontrávamos no Antigo. Efésios 4 diz assim, versículo 23, e vos renoveis, auristo passivo, em voz passiva, no grego tem muito significado. Ora, você é renovado pelo próprio Senhor, e ora o Senhor fala que você
precisa dessa renovação. É as duas partes da mesma moeda, é as duas partes da mesma laranja, são as meias medidas da arca. A obra de Deus na arca, por exemplo, em outros móveis tem meias medidas. Isso fala da responsabilidade humana que não atua em detrimento da soberania divina. Deus é soberano e não decidiu fazer nada sozinho. Ele decidiu fazer conosco. Essa é a decisão dele. Nós temos que respeitar essa decisão. Quando Deus quer e nós não queremos, fica difícil de prosseguir. Alguém fala, de alguma forma vai dar certo. Não, irmão. Ele nos chamou responsivamente ou responsavelmente. Se Ele nos chama e nós não atendemos, o Senhor chorava sobre Jerusalém, falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junto os pintinhos debaixo das suas asas. Trazer para vocês aquecimento, trazer proteção para vocês. Mas vocês não, você está vendo? Vocês não quiseram. Então não há detrimento entre uma coisa e outra. Depois criaram o hipercalvinismo supralapsário, infralapsário, e a igreja se perdeu nesse tema, e até hoje os irmãos brigam, da linha presbiteriana, né, que crê na questão da predestinação de uma forma, e essas questões e essas discussões foram aplicadas a Calvino, e Calvino não tinha absolutamente nada com isso, porque na verdade foi Teodoro Bessa, que era um dos seus discípulos, que foi ao extremo, e aí agora começou a surgir o assunto que uns são predestinados para a vida e outros para a morte, e isso vai tomando proporções absurdas. Como também se discutia sobre a questão da transubstanciação, se aquele pão e aquele cálice de fato virava o corpo de Jesus. Então nós estamos como uma espécie de antropófagos comendo a carne de Jesus, e alguém fala, não, isso é apenas um tipo. O outro fala, não, nós estamos comendo a carne mesmo, porque ele falou que é a carne. E um diz que é tipo e não é tipo, e outro diz que a carne não é carne, é uma realidade espiritual. E se você não toca a realidade espiritual, você fica discutindo sobre farinha. Não, mas é a farinha, porque a farinha, não, mas não é a farinha que o Senhor está falando, Ele está falando de uma realidade espiritual. E às vezes nós entramos nessas discussões, perdemos o nosso tempo aí, brigamos entre nós, né, irmãos? E não faz absolutamente nenhum sentido isso. Amém? Então ele vai dizer aqui no versículo 23, ele diz, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Versículo 24, e vos revistais no novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, é o versículo 24. Pelo que deixai a mentira, por quê? Porque é roupa velha. Nós fomos revestidos de uma roupagem para servirmos o Senhor de forma adequada. Por que tem que deixar a mentira e falar a verdade? Porque a mentira é uma roupagem velha e a verdade é a verdade de Cristo, é a roupa nova do sacerdócio. Como nós vamos poder servir como sacerdócio se mentimos? Estamos usando roupas velhas. Como vamos servir no sacerdócio se falamos mal dos irmãos? Isso são roupas velhas. Como vamos servir no sacerdócio? Se aqui e ali não vigiamos, estamos sempre em confusões, em problemas, como você vai apresentar-se diante de Deus para servir a Ele? Se Ele pede roupas novas, essa roupagem é o próprio Cristo em nós. E ele tem esse aspecto do capítulo 28, que é de Cristo, a roupa de Cristo, as roupas de Cristo, as vestes de Cristo, que fala do caráter de Cristo, que precisa ser formado em nós, e da consagração. Então, no momento ele recebe a roupagem, e no segundo momento ele recebe a consagração, ou seja, você tem a roupa, agora você é separado para o serviço, você não faz mais nenhuma outra coisa, os seus pés não são para andar nos seus caminhos. Nosso irmão, acho que, não sei se lembra, se ele tocou no assunto do sangue que era tocado. Se o sangue toca o lóbulo da orelha, sabe para que isso? Porque ele é o primeiro órgão que ele quer ganhar em nós. O ouvido. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus. Ouve, Israel. Quantas vezes o Senhor fala para a gente, ouve, ouve. Sabe por quê, irmãos? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não se anda na fé cristã sem fé. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, Deus sempre tem algo para nos falar. Ele tem tanta coisa para nos falar, irmãos. E os nossos ouvidos foram consagrados para ouvir o que Ele precisa nos dizer. Porque o que Ele fala, é no que Ele fala, é no que Ele nos edifica. O que Ele fala é próprio dEle, é próprio do Evangelho dEle.
é próprio da edificação dele. Por isso ele falou, eu edificarei a minha igreja. E em grande parte, a edificação da igreja está ligada a esse primeiro elemento que precisa ser consagrado ao Espírito Santo, o nosso ouvido. Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma única boca, é para ouvir mais do que falar. Há uma necessidade extrema de ouvirmos, sentarmos aos pés do Senhor como Maria e ouvirmos o que Ele precisa nos dizer. Não é? Então os pés é para caminhar, as mãos é para o serviço, tudo é consagrado para Ele, acompanhado das vestes, sempre, porque se não for acompanhado das vestes, vai ter contradição. Então tem pessoas que são ungidas, tem pessoas que fazem muitas coisas e pertencem à classe de Mateus 7. Eu creio que nenhum de nós vamos querer pertencer àquela classe. Tantas coisas fizemos para quando chegar naquele dia o Senhor falar, não conheço. As vestes que você andou em toda a sua vida não foram as apropriadas que eu criei e que vesti você. Amém? Então, veste sempre está relacionado com esse ponto tão importante, irmãos. A formação de Cristo em nós. Amém? Os dons cessarão. As capacidades humanas também vão cessar. Tudo vai cessar. Só haverá Deus e o seu povo. Amém? E aquilo, assim como as estrelas têm potência, mais brilho e glória do que outras, assim também será na ressurreição. Ninguém vai ressuscitar igual, irmão. Sabe como você vai ressuscitar? Sabe como eu vou ressuscitar, pelo menos os textos que eu li até agora? Se tiver algum, me ajude, por favor. É até onde nós fomos com Cristo, irmão. É até onde nós vamos na eternidade. Você nunca vai ressuscitar como Paulo se você não tem as obras dele. Eu também não. Dá para entender isso? Então, a igreja, como nosso irmão Clécio mencionava, a igreja aqui é como um parto. Uma mulher que está grávida no deserto para um parto, não é? Então, vai haver esse parto. É hora agora, irmão. Esse é o tempo. Não haverá outra oportunidade. Esse é o tempo da nossa oportunidade. De gerar essa imagem. De gerar essa glória. De nos entregar como sacerdotes. Não é? A fim de que possamos servi-lo em espírito. E por consequência disso, a sua casa ser edificada. E o seu nome ser glorificado. Queria mencionar para os meus irmãos, vamos voltar a Êxodo, por favor. Capítulo 30. Eu quero mencionar algo aqui para os meus irmãos. Vamos entrar no assunto do azeite da santa unção. E depois voltamos aqui. O assunto é que já temos 1 hora. Vamos um pouquinho só mais. Amém? Amém? Amém. Os irmãos aqui são educados, né? Você fala amém. Amém. Amém mesmo, irmão? Glória a Deus. Os irmãos são educados, Marcos. Veja isso comigo, por favor, que está relacionado com as vestes, depois voltamos rapidamente para lá. Capítulo 30, versículo 22. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, 1 hin. Amém? Vamos compreender isso de uma forma bastante objetiva, com a ajuda do Senhor. Existem 3 ciclos aqui dessas especiarias, e isso aqui pode nos ajudar bastante, irmãos. Isso pode nos ajudar bastante. O primeiro ciclo, ele tem 500, lembra? 500, que é da mirra. E o último ciclo também tem 500, que é da cássia. E o ciclo intermediário, que é do cálamo e da canela, que são fragantes, né, que são aromáticos, 250 ciclos. Essas 3 medidas representam a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que a medida intermediária não é de 500? Porque a medida intermediária, a primeira medida representa o Pai, a última medida representa o Espírito, dentro da Trindade, e a medida intermediária, ela representa o Filho. Por quê? Porque foi o Filho, né, que assim como o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, então aqui vai aparecer, foi Ele quem morreu pelos nossos pecados,
Foi ele que foi partido naquela cruz. Então, ainda que os seus ossos não foram quebrados, é um termo utilizado para alguém que foi trucidado naquela cruz. Então, aparecem duas medidas de 250 que, juntando, obviamente, você tem uma medida de 500. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Isso denota que esse óleo ou que esse azeite, nós não temos tempo para entrar em tanto detalhe, mas vou falando já, adiantando para os meus irmãos, depois vocês podem olhar mais detidamente. Esse azeite, ele era um azeite que precisava ungir todo o tabernáculo, toda a casa de Deus, todos os móveis, todos os utensílios, o próprio sacerdócio, tudo precisava ser tocado por esse azeite. Quem é esse azeite? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, representado nessas três medidas, porque 3 é um número completo. Quando você tem 1,5, como são as tábuas do tabernáculo, uma tem 1,5, outra tem 1,5. Mas qual é a medida completa? 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você tem um irmão só, você não tem a igreja. Você tem um irmão. Mas se você tem 2, o Senhor fala, onde tiver 2 ou 3, eu estou aí no meio deles. O princípio de igreja e de testemunho é a partir de 2. Então, você tem as tábuas do tabernáculo, que fazia as paredes do tabernáculo, e elas estavam sob base de prata, porque não se pode ficar em pé, a não ser na base da obra da cruz, daquilo que Deus fez por nós. Você não está em pé porque você tem 1,80 m, ou porque você tem olhos azuis, ou porque você vem da descendência de Abraão, de Isaac e Jacó. Não. Você e eu estamos de pé porque descansamos sobre bases de prata. Descansamos sobre a obra de Cristo. E precisamos andar juntos porque 1,5 não é uma medida suficiente. Você sozinho nunca será suficiente. Pelo contrário, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor buscando a quem? É a madeira sozinha, é a tábua sozinha, que não se une com o outro, que não anda junto, que não está coberto na comunhão. Não é? Então, quando estamos juntos, não é? Ele é vosso adversário, vosso adversário. Quando estamos sozinhos, buscando vosso? Não, buscando a quem? É singular. No vosso, ele é adversário e está ao derredor. Quando você se coloca sozinho, ou se a cabeça aparece mais do que deveria, tornamos-nos presas fáceis. Então, essas medidas são importantes, voltando ao ponto do óleo e do azeite, porque esse azeite tocava toda a região do tabernáculo e todos os serviços, etc. Primeira coisa é que ele representa a Trindade, a medida completa, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais do que isso, as especiarias que estão dentro desse óleo falam da obra de Cristo. Acompanha comigo, por favor. Mirra fala da morte, porque eles embalsamavam os corpos para poder depois sepultar. Os corpos eram embalsamados com mirra. Se você lembrar de Jesus, quando os magos do Oriente vêm, eles oferecem aquele menino, quem lembra? Ouro, incenso e mirra. E o que isso significa? Ouro, natureza divina. Mirra, morte. Incenso, serviço. Divindade em serviço na morte. Então você vai ver que essas especiarias elas são extremamente importantes, porque agora quando nós vamos observar, essas que estão dentro do óleo é mirra, fala da morte, é a obra de Cristo. Aqui aparece a canela, incenso aromático, a canela que tem fragrância, e aparece o cálamo, que é uma espécie de cana que levanta da lama. Isso fala de ressurreição. Então você tem essas 3 características de Cristo que estão dentro do óleo. Preste atenção, irmão, não se distraia. Então, essas 3 características estão dentro do óleo. O que isso significa? Que se Cristo morreu pelos nossos pecados, nós temos então a mirra. Mas não só morreu pelos nossos pecados, ele também ressuscitou. Amém? E aí você tem o cálamo. E quando ele entra na vida de ressurreição, agora há o cheiro bom e agradável de Cristo. Isso representa a canela. Então, essas 3 características são vistas no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é passado esse óleo em todo ele. Todos os irmãos e as irmãs precisam receber desse óleo. É o óleo da santa unção, que tem essas características. Quais são as características que precisam ser apresentadas ou precisam ser vistas no sacerdócio? Morte, vida de ressurreição,
e fragrância de Cristo. Mas que interessante, irmãos. Ele já nos deu tudo isso em Cristo, como nos deu as vestes. Mas sabe por que isso não aparece, muitas vezes? Porque está no óleo. Está no óleo. O que isso significa? Que nós precisamos buscar a Ele. O revestimento é exatamente isso. Todas as verdades da palavra de Deus, daquilo que Cristo fez por nós, estão no óleo, irmãos. Você entende isso? Sim ou não? Amém. Sabe por que nós temos dificuldade, irmão, de levar uma vida ressurreta? Porque temos dificuldade de morrer juntamente com Ele, de aceitar o fato de que morremos. Alguém vem, irmão, pisa no seu pé e você já arrumou um problema. Nós não nos aceitamos de maneira nenhuma como mortos. A cruz é um problema sério para a nossa natureza. Mas essa é a característica do sacerdócio. Esse é o óleo que ungiu o sacerdote. Ele precisa ter característica de morte na vida dele, porque senão não haverá ressurreição. E se ele tem essas características de morte, ele vai viver em ressurreição. E vivendo em ressurreição, ele exala o bom perfume de Cristo, a canela. Então, quando você chega em Gálatas 3:27, diz lá o texto que nós temos que, isso aqui criou também uma discussão na história, nós precisamos ser revestidos ou nós fomos revestidos? Vamos lá. Precisamos ser revestidos ou já fomos revestidos? Devemos buscar a Deus para revestimento, para sermos revestidos, ou Cristo já nos revestiu com as suas vestes? Acho que vamos ajudar então. Aqueles que foram batizados em Cristo já vos revestistes, é isso que está escrito aí? Então já fomos revestidos? Não, mas ele está dizendo que já fomos revestidos. Sim, irmão, nós fomos revestidos. O problema é que a gente não entende onde que está esse revestimento. Está no óleo. Você tem que buscar o óleo. Quando nós buscamos o óleo, o revestimento aparece. Não entenderam? Deu para entender? Está no azeite, irmão. Está no Espírito. Não é algo natural. Não é algo que se manifesta naturalmente. Por isso que sim, está correto, tanto o assunto de sermos revestidos, como depois vai aparecer em Romanos 13:14, se o irmão publicar aí, Romanos 13:14 vai demonstrar isso. Ali agora o grego está em auristo de voz passiva. Ali é você quem busca. Tem hora que é o Espírito que busca em você, e tem hora que é você o ativo. Auristo em voz passiva. Está aí? Mas revestível do Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele está mandando você se revestir. Lá no texto de Gálatas 3 que nós lemos, ele não está mandando você se revestir, ele está falando que você já foi revestido por Cristo. Então tá, irmão, e por que eu não sinto esse negócio? Porque falta óleo. Todo esse revestimento está no óleo, está no azeite. As especiarias estão dentro do óleo. Por isso a necessidade de nós buscarmos ao Senhor. Por isso a necessidade de nós irmos para a presença dEle. E quando nós tocamos a presença dEle, essas vestes e todas essas especiarias, elas se manifestam em nós como o bom cheiro de Cristo. Nada disso é natural. Natural é o que a gente pensa, é o que a gente imagina. O Senhor sempre está nos levando para esse caminho, que é o caminho de conhecimento dEle. Amém? Bendito seja o Senhor. Capítulo 28 ainda. Sila, Onásio, até que horas, irmão, temos? Mais 15 minutinhos, irmãos? Me suportam mais 15 minutos? Eu fico 6 anos mais sem aparecer por aqui, para vocês descansarem bastante. Amém? Mais 15 minutos. Não vai dar para completar em 15 minutos, mas a gente avança 15 minutinhos. Tá bom? Não quero cansar os irmãos. Vamos então observar, porque são muito ricos esses textos e tem muita coisa aí. Não dá para se falar tudo e nem tem essa pretensão. Vamos ver o versículo 4 do capítulo 28 de Êxodo. Estamos lendo as vestes sacerdotais. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral, um éfode e um manto. Vamos parar aqui então no assunto do peitoral. Nós tentamos reproduzir essas imagens, mas depois vocês podem fazer isso. Eu gostaria de ser mais objetivo. O peitoral, ele levava 12 pedras e era preso pelo éfode, que eram 2 pedras aqui no umbral, como ombreiras.
E essas 12 pedras tinham um nome das 12 tribos de Israel. Um sacerdote, simples assim, irmão, ele tem essa característica. O peso do povo de Deus sobre o coração. Ele não entra para sacerdotar para ser um homem espiritual. Ele não entra para sacerdotar para ser uma mulher espiritual. Ele entra com esse peso de encontrar o Senhor e dizer: Senhor, tenha compaixão do seu povo que está lá fora. Senhor, onde estão os suprimentos, os pães e os peixes sobre a sua bênção, para que eu possa repartir com meus irmãos que estão famintos lá fora. Esse é o encargo do sacerdócio. Ele sempre está pensando, o peso das pedras estão sempre sobre o coração dele. Ele sempre está pensando no povo de Deus. Irmãos, hoje mesmo nós mencionávamos, para algum irmão que eu não lembro, sobre a questão das estacas do tabernáculo. O tabernáculo tinham muitas cobertas, e todas essas cobertas, elas eram seguras por estacas que estavam fincadas na areia. Irmãos, ninguém vê aquelas estacas. Ninguém vê aquelas estacas. Mas o serviço que elas têm é o simples serviço de manter o tabernáculo de pé. Tem irmãos e irmãs que não vêm aqui falar, porque às vezes nós achamos que falar é alguma coisa maior do que outra, e a gente faz uma lista enorme, e quando chega na questão do reino, a gente coloca o Christian Shein lá na frente, depois o Gini Afrantias. A gente nunca coloca o nosso nome aí, porque a gente sempre faz essa transferência de responsabilidade, porque não assumimos as nossas próprias responsabilidades. Mas quando você fizer uma lista do reino, coloca o seu nome lá pela fé, e diz que você também quer reinar com Cristo, porque esse é o propósito que Ele tem para você. Não fique com algo menor do que Deus te deu. Deus te deu isso. Então receba pela fé. Amém? Amém? Então, essas estacas são aqueles irmãos, aquelas amadas irmãs, que não vêm à frente falar no microfone, mas estão acordando nas madrugadas com esse peitoral. Entende? E estão orando por nós que estamos em pé aqui. Hoje de manhã eu não conseguia falar. Eu estou há uma semana antes desse ajuntamento que eu não consigo dormir, para a glória de Deus. É dons e sacrifício, é o trabalho sacerdotal. Você quer servir o Senhor? Tem um sacrifício, porque é dom e sacrifício. Você quer servir? Tem um sacrifício, tem que se sacrificar. Mas o que Ele fez por você? O que você pode fazer por Ele é maior do que Ele fez por você? O que você pode fazer no máximo do sacrifício é maior do que o sacrifício que Ele fez por você? É absolutamente nada o que nós fazemos, é poeira o que nós fazemos para servi-lo. Então esse deve ser o nosso desejo, de servi-lo, independente do sacrifício que precisa haver. E muitas vezes nós tiramos o nosso corpo, por que nós fazemos isso? Porque nós não queremos ser sacrificados. E sempre o animal, no Antigo Testamento, era um animal que eu colocava a mão na cabeça dele e transmitia as responsabilidades dos meus pecados para ele. No Novo Testamento, o animal sou eu. Quem é cortado sou eu. Quem vai precisar ser queimado sou eu. O processo para servir a Deus na casa de Deus de uma maneira adequada passa pelo sacrifício. Amém? Então aquelas irmãs, elas são como aquelas estacas. Elas estão segurando as cobertas do tabernáculo. Elas estão mantendo de pé. Nós estamos aqui de pé falando, pode ser que tenha alguém orando, ou entre vocês mesmos, não é? Acredito nisso. Tem irmãs e tem irmãos entre nós que oram, e você não vai ver o trabalho dele. Não, esse irmão aí, ele é um inútil, tadinho, na casa de Deus. Irmão, ele trabalha mais do que você 200 vezes. Você está olhando para a carne e ele já está no espírito faz tempo. Ele leva o peso do peitoral, ele leva o peso do encargo dos filhos de Deus. Como nós precisamos desse ministério na igreja. Mas quando nós chegamos nas nossas reuniões de oração, são as menos frequentadas. Se você diz que vai dar um churrasco, aparece até espírita. Mas se você chama para a reunião de oração, ninguém quer aparecer. Irmão, como é que a gente vai falar de reino num ambiente desse? Como nós vamos falar de realidade espiritual num ambiente desse? Começa nos achegando a Ele. E essas pessoas que são como estaca, estão sustentando o tabernáculo, com a oração, com o peitoral. Amém? Bendito seja o Senhor. Então lembre disso, irmão, uma das características do serviço que Deus te chamou e te constituiu é orar, é rogar pelo povo de Deus. Paulo, observa isso, pega as cartas de Paulo e vai vendo uma por uma, todas as introduções, sem exceção.
ele está orando pelos irmãos, para que o Senhor fortaleça a fé dos irmãos, para que o Senhor dê o espírito dos irmãos, o espírito de fortaleza, segundo as riquezas da glória. Ele sempre está orando pelas igrejas. Isso é peitoral. E há também o que alguns estudiosos gostam de chamar de duas pedras. Eu não chamaria duas pedras porque não aparecem duas pedras nas Escrituras, mas existe o Urim e Tumim, quer dizer luzes e perfeições. Ou seja, também o sacerdócio precisa ter, porque quando alguma coisa estava errada, o Urim e Tumim falava que estava errado ou falava que estava certo. E assim também é, nós não sabemos o que na verdade está certo e o que está errado como sacerdote. Nós temos que consultar o Senhor. E onde o Senhor habita? No nosso espírito, bem aqui. Aqui está o Urim e Tumim, aqui está o lugar de tomarmos decisão diante do Senhor. Não é do que ouvimos tão somente, mas do que provamos no espírito. O irmão falou, eu vou. Não, irmão, faça como os bereanos. Eu estou falando, vocês têm a obrigação de conferir. Vocês não podem comer isso com farinha. Vocês precisam conferir. Isso é Urim e Tumim. Ter o discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Segue o texto dizendo... Peitoral e um éfode. Aparece agora o éfode, que é uma espécie de ombreira, não é? Que aparecem sobre os ombros do sacerdote, uma outra característica do sacerdócio neotestamentário. As pedras no peito fala da necessidade de estarmos em oração, sustentando os nossos irmãos. As pedras no ombro fala da necessidade de não tirarmos o ombro, de sermos apoio para os nossos irmãos. Amém? Uns precisam de oração e outros, de uma forma muito prática, precisam de apoio, precisa de ajuda, precisa de socorro. E como os sacerdotes levam esse peso sobre os ombros. Estão me entendendo, meus irmãos? Nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Isso não é uma teoria, irmãos, isso é a palavra de Deus. Um sacerdote constituído legalmente por Deus, ele tem essas características. Se você não tem, começa a pedir a Deus, porque Ele já te fez sacerdote. Só peça a Ele, Senhor, me dá encargo pela Tua igreja. Senhor, me permita orar pelos santos. Senhor, me permita colocar os ombros, porque aquele da tribo de Benjamim lá, Pauti, que quer dizer tirar o ombro, lembra disso? Daqueles 12 que foram espiar a terra, 10 deles eram completamente reprováveis nos seus nomes. E um dos nomes que tinha reprovação e que não herdam o reino era Pauti. E Pauti quer dizer tirar o ombro. Na obra de edificação nós não podemos tirar o ombro, irmão, nós temos que colocar o ombro. Se um irmão está servindo, coloca o ombro para servir com ele. Se um irmão está ajudando, pergunta a ele, irmão, se ele está precisando de alguma coisa. Não manda outro irmão perguntar, vai lá perguntar, se não, vai você, pergunta a ele. O evangelho é prático assim, irmão. A vida do sacerdócio é prática assim. Então o sacerdócio leva pedra sobre os ombros, sobre o peito, porque leva o peso, o encargo. Sabe, irmão, quando você tem um peso e que você não consegue parar de orar pelos santos, isso não é maravilhoso? Tem irmãos com problema em casa que você não conhece, tem casais que estão com problema, tem gente que está quase se separando, tem um monte de coisa aí que você não consegue ver. O diabo isola a pessoa e começa a destruir a pessoa no isolamento. Você não consegue ver, mas você pode orar. E se você orar em comunhão com Deus, Deus também pode te revelar isso, para que você possa orar de maneira mais detida. A igreja precisa do seu ministério de oração. O ministério ou serviço, diaconia, né? O serviço da igreja é um serviço sacerdotal, que entre eles está o serviço ou o ministério de oração pelos santos. O outro aspecto, levar as cargas de maneira prática. Amém? Comunicar com os santos o quê? Nas suas necessidades. Nós achávamos que por muito tempo nós fazíamos isso de uma forma e de certa forma era equivocado, porque a gente queria que os irmãos que tinham necessidade se manifestassem a nós. O irmão está passando isso, irmão não falou nada, não sou adivinho, não tem bola de cristal, deveria ter, você é um sacerdote, não bola de cristal, mas um Urim e Tumim, você precisa ter. E o nosso problema nesse texto não era do grego, era do português. O nosso problema não era com o grego, era com o português, porque a nossa interpretação é comunicar aos santos nas suas necessidades. Então nós entendemos que nas suas são os santos que precisam comunicar. Não, Deus é sábio.
Deus não deixa que um pai de família vá fazer essa comunicação que ele sabe o tamanho da vergonha que ele tem por ter consciência de que ele é o provedor da casa. Ele está falando que é você, como sacerdote, que tem que descobrir que ele está naquela situação e prover ajuda a ele. Não são nas tuas necessidades, são as suas necessidades. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Somos nós que temos que saber o que os santos precisam para poder colocar os ombros e ajudá-los. Estão me entendendo, meus irmãos? Mas o que a gente fazia antigamente? Bastante espiritual. Chegava na casa do irmão e fala daqui, fala dali. Irmão, tem um copo d'água? Aí o irmão vai lá na geladeira, abre a geladeira e se estica o pescoço para ver se ele tem alguma coisa dentro da geladeira. E se a geladeira parecer um aquário que só tem água, aí você descobre que ele está em necessidade. Meu pai, quanta pobreza. Sendo ricos de tanta riqueza de Deus, ficamos atrás dessas pobrezas de olhar as coisas com os olhos, de pensar, de imaginar, o que aquele irmão está pensando de mim? Ah, irmão, isso é parapsicologia, sai disso, isso é da ordem de Carl Jung, sai fora disso, é o Espírito. No momento em que começamos a interceder e a orar pelos nossos irmãos, o Senhor está vendo que nós estamos querendo nos unir à necessidade deles, e aí Ele começa a nos mostrar as necessidades reais. Eu nunca mais ouvi aquelas experiências que os irmãos tinham de falar, irmão, eu estava aqui em casa e não sei o que aconteceu, o Senhor falou para mim, leva suprimento para o irmão fulano. Vocês já ouviram essa história? Mas a gente não ouve mais. O que aconteceu? A falta do exercício da vida no Espírito nos leva a uma total e completa insensibilidade. O Espírito é sensível, irmão, e se nós não andamos com Ele, nós não temos sensibilidade. Tudo que vemos é o que está diante dos nossos olhos. Mas que o Senhor reverta essa condição para que possamos ser sacerdotes aprovados. Seguimos. Quando passar os 15 minutos, vocês me avisam, tá? O peitoral, o éfode e o manto. Vamos entrar então no ponto do manto. Volto a dizer, irmãos, nada disso é para que a gente saiba o que é isso, o que é aquilo. Ah, agora eu sei que isso significa aquilo, mas se não há realidade na sua e na minha vida, não adiantou nada saber. Não soube como convém saber. Para que o Senhor nos fala nessa noite sobre isso? Porque não sou eu, podia ser o Marcinho, podia ser o Sacha, qualquer um irmão poderia estar falando. A questão não é quem está falando, a questão é o conteúdo que está sendo transmitido. Então, se o Senhor fala que você precisa, como sacerdote, dessa consciência, né, do peso no coração, irmão, começa a orar sobre isso. Senhor, me dá encargo de oração pela tua igreja. É isso que o Senhor está falando para nós nessa noite. Senhor, me dá encargo de oração pelos santos. Senhor, permita-me não tirar o ombro da tua obra, porque o Senhor não tem prazer nisso. Ajuda-me a colocar o ombro, a ombrar com os meus irmãos. Amém? Essa é a mensagem, irmão, que nós precisamos orar para que o Senhor nos ajude dentro disso. Perdão. O éfode e o manto. Aqui aparece então o manto, e o manto era uma sobreveste que vinha sobre as vestes sacerdotais. Elas tinham os calções, as partes mais íntimas, depois havia uma vestidura sobre ele, uma outra vestidura, e aí fala dos revestimentos, e o manto era uma última vestidura. Uma última vestidura. Isso me chama a atenção por um motivo. Existe um texto, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, meus irmãos. Colossenses 3,14. Projeta para mim, irmão, por favor, para nós. Projeta esse texto e vamos imaginar esse texto com o manto. Imagina que o manto é um sobretudo da roupa sacerdotal, da estola e de toda a roupa sacerdotal. Ele é um sobretudo. E o que seria então esse texto que Paulo vai nos mencionar agora, se não um manto? Observa isso. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor. Esse é o manto do sacerdócio. Sobretudo, revesti-vos de amor. Irmãos, amor não é um sentimento. Anota aí no teu coração, se não conseguir anotar no papel. Amor é um mandamento. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Como vamos ser reconhecidos como discípulos do Senhor? O Senhor completa nesse mesmo texto, amando-vos
uns aos outros. O sacerdócio, ele traz essa marca de amor pelos irmãos. É o sobretudo, esse é o manto do sacerdócio. Ele ama os irmãos. Amar é respeitar, não é? Às vezes você ouve palavras grosseiras, irmão, você não pode, eu não posso falar. Nós não podemos falar palavras grosseiras para as pessoas que nós amamos. Tem palavras que destroem, irmãos. Nós que somos casados temos que ter extremo cuidado com isso. Esse é o manto. Amor sobre tudo. Você fala uma palavra, principalmente para as mulheres, os homens que têm facilidade de falar muito rápido, podem falar coisas e você, quando ouve coisas da sua mulher, pode ser que amanhã você já esqueceu. Mas quando elas ouvem, irmão, elas podem guardar isso por muito tempo. Você pode ter uma mulher do teu lado que você falou uma coisa lá na época do noivado, já passaram 30 anos e ela tem guardado isso ainda. Quando você pega o capítulo 13 de Coríntios, você vai ver que o amor novamente aparece aí. E aparece os dons no capítulo 12 e aparece os dons no capítulo 14. E o recheio do sanduíche é o amor. Porque se não tiver amor, irmão, de nada vai valer a pena, nada. Quando você leia esse texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que é um texto áureo que fala sobre o amor, leia esse texto agora, irmão, não agora, mas leia esse texto com esse sentimento de ser ele uma veste sacerdotal que é uma espécie de sobretudo o nosso serviço, sobre todo o nosso caminhar, sobre todo o nosso relacionamento, sobretudo o amor. Nós não seremos reconhecidos, como o Senhor bem disse, se nós não nos amarmos uns aos outros. O amor é um sobretudo, irmãos. O amor é um remédio maravilhoso para a cura de todas as enfermidades da alma. Quando você ama, irmão, ele supera a morte, ele é mais forte do que a morte. O amor é tremendo, não temos tempo para falar disso. Mas como é importante, irmão, nós sabermos que Deus nos vestiu disso, de uma última cobertura, que ele fala, amai-vos uns aos outros. Às vezes nós ouvimos coisas, irmãos, que nós não deveríamos mencionar no nosso meio, porque se amamos os irmãos, nós não vamos falar coisas para feri-los, e para manter feridas quase que eternas. Não faça isso. Cuidado com a sua boca, cuidado eu que falo primeiro com a minha língua, com a nossa língua, porque ela é terrível, ela pode trazer ferimentos e feridas profundas, e isso não é a vestidura sacerdotal, isso é a vestidura do velho homem. A vestidura sacerdotal, a vestidura que ama. Sabe aquele assunto do casal que fala assim, acabou o amor, isso tem muito no mundo, mas também está aparecendo na igreja. Cuidado com isso, amor não é sentimento tão somente, amor é um mandamento. Se você já não tem algum tipo de sentimento e por isso você percebe que o seu casamento já começa a sofrer alguns danos, você pode pedir ao Senhor, o Senhor falou para mim que eu devo amar a minha esposa e num padrão bem suave e leve, assim como Cristo amou e entregou o seu lado por ela. Então é isso que o Senhor demanda de nós. Se o Senhor demanda de nós, é porque é possível nós amarmos nessa atitude. Mas como vamos amar dessa forma? Na carne, naturalmente? Como é que a gente ama? Como é que a gente faz? Pegamos um ramalhete daquele de 6 rosas, nem 12, 6, e entregamos, e isso quando acontece, porque já tem algumas irmãs que estão rindo aí. E entregamos aquele ramalhetezinho, michuruca de 6 folhas que já estão lá, que já pegou na oferta, na oferta relâmpago lá do mercado, sei lá onde, na floricultura, as rosas já estão caindo nas pétalas, e entregamos, falou, meu amor, eu te amo. Não, irmão, o texto diz que nós devemos amar como Cristo amou a igreja, e deu, fala o original grego, e deu o seu lado por ela, porque está falando da lança que foi penetrada, que saiu sangue e água para criar a igreja. Foi daí que, como uma das mãos, Deus tirou o mistério que estava escondido dentro de Cristo. É da água e do sangue que nasce então a igreja. O sangue para apagar tudo que é negativo e a água para introduzir no novo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa é mais uma vestidura que nós devemos falar assim, eu vou para casa, eu te amo, né, meu amor? Eu também te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Parece um boneco, parece uma Emília repetindo as palavras. Mas não há demonstração. Nós precisamos demonstrar. Você vê quantas coisas Deus demanda de nós, irmão? Aí você fala, irmão, eu vou servir o Senhor, e sai correndo para servir. Sai pelado correndo. Tem veste, irmãos. Tem consagração, irmão. Não é a casa da sogra, irmão. Nem de Zeus.
é a casa de Deus. E Ele nos constituiu, irmão, não comprou com ouro e com prata, comprou com o seu próprio sangue. Bendito seja o Senhor. Passamos pelo monte, há outros pontos, mas não vamos considerar, estamos terminando. Seguimos com as romãs que aparecem nas bordas das vestiduras. Qual é o texto? Manto e uma túnica bordada. Manto e uma túnica bordada. Ainda no manto, eu queria mencionar uma coisa para os irmãos, muito importante. Na borda do manto, é que eu não tenho uma figura aqui, amanhã a gente pode providenciar essa figura e mostrar aos irmãos. Na borda do manto, haviam de forma intercalada campainhas e romãs. Campainhas e romãs, bem na borda do manto. Então, quando ele estava sacerdotando, quando ele estava no Santíssimo, as campainhas estavam vibrando. Sabia-se então que ele ainda estava vivo. Precisar de campainha, você imagina como é que o serviço a Deus é tão delicado. Mas também ao lado das campainhas, de forma intercalada, existem as romãs. E as romãs nas Escrituras, elas sempre representam a fertilidade. Porque há muitas sementes dentro da romã. Quando você abre a romã, não é? Uma das principais características é aquele monte de semente. Isso representa a fertilidade. Isso representa que na condição de sacerdócio, quando formos sacerdotar, seja em que estivermos fazendo, existe um sino agradável, um barulho agradável de fertilização, de vida. Não é aquele barulho que chama a sua atenção e tira a sua atenção de Cristo. Os irmãos que servem, existe um barulho santo, sabe, irmãos? Existe um barulho que não se confunde com o barulho da soberba. É um som daquele irmão que está servindo. Bendito seja o Senhor. Pablo está lá com as crianças agora. Está ainda? Está ainda? Pablo está lá com as crianças agora. Você consegue perceber que há um som no seu espírito? Um som agradável de alguém que está se despojando para servir o Senhor lá com as crianças, enquanto vocês estão aqui, que são os pais, que deveriam estar com elas. Não é um som agradável em tudo aquilo que nós fazemos? Não é? Então, a vida ou a fertilidade precisa aparecer conjuntamente nesse serviço. Cuidado com os ministérios que não produzem vida. Cuidado com os ministérios que o barulho, que o som do serviço não aparece. Quando aparece o som do serviço, é o som da discórdia, é o som da confusão, do barulho, da bagunça. Tenha o discernimento a partir do Urim Tumim, de quem de fato está servindo a Deus e está gerando vida, os ministérios que estão gerando vida, e aqueles que não estão gerando absolutamente nada. Nós temos infiltrações, não nesse grupo de irmãos, mas em todas as igrejas existem infiltrações de pessoas que querem fazer as coisas sozinhos, têm as suas próprias ideias, as suas próprias convicções. Deus não está nessas coisas isoladas. O tempo de Moisés passou, o de Elias passou, o de Ezequiel passou. O trabalho de Deus agora é coletivo, é com o corpo, é como família que Ele está nos edificando. Então, cuidado com esses sons que vêm de fora e que não trazem fertilidade, e que não trazem vida, e que não trazem realidade espiritual. Vai servir, entra para fazer, mas parece que não há som de sinos. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Mas a verdade é que tem ministérios que estão mortos, que produzem morte no corpo de Cristo. Os sinos não batem mais. Não há som de fertilidade. Não há som de vida. Se não há som de vida, esse sacerdote morreu. Nem lá dentro pode ir pegar, porque senão morre também. Tem que puxar ele pela corda. Que o Senhor nos guarde disso. Esse princípio que aparece nas bordas dos nossos vestidos sacerdotais. Agora já podemos dizer nosso, né, irmão? Agora já não é mais de Arão, tão somente, é nosso. Existem bordas no seu vestido. Quando você estiver servindo, que o teu serviço seja agradável diante de Deus. Que o teu serviço produza vida no corpo de Cristo. Que o meu, o nosso serviço possa produzir muitos frutos. Amém? 30, 60 a 100 por um. Não é? Com aquele bom som, puxa vida, que maravilha, nosso irmão está servindo, nossos irmãos estão servindo na cozinha, não é uma maravilha? Você não percebe esse gozo? Esse é o sino que toca, relacionado àquilo que ele em Cristo está fazendo, amém? Não é o sino da soberba, não é o sino de que eu sou melhor do que o outro, pelo amor de Deus, esse sino a gente não quer ouvir, esse sino está calado,
porque o sacerdócio está morto. O Senhor tenha compaixão de nós. E ele continua dizendo, ele fala do peitoral, e agora ele entra no manto e a túnica bordada, fala da multiforme cor de Cristo, não vamos entrar nisso agora, e uma mitra e um cinto. Vamos entrar então rapidamente na mitra, já estamos acabando. Eu estou muito satisfeito com a paciência dos meus irmãos. Os irmãos estão com muita parcimônia hoje, e eu estou empolgado com isso. A mitra era uma espécie de turbante, para que vocês possam entender, branco, e na frente havia uma lâmina de ouro que dizia santidade ao Senhor. Isso também é muito significativo, porque se a mente não é colocada em Cristo, se a mente não é santa, irmãos, as emoções não serão santas, a vontade não será santa. Então o Senhor coloca uma porta de entrada como bloqueio para todo o processo, não é? A mente precisa ser renovada, porque santidade não é uma coisa que se adquire da noite para o dia. Santidade é um processo, e é exatamente o que Deus está fazendo conosco. E como Ele faz para salvar a nossa mente, ou para operar essa santidade na nossa mente? Essa santidade ao Senhor que fica bem visível na testa do sacerdote. Como você acha? Através da palavra, o jovem aqui já respondeu, não é através da palavra? Como é que a mente é renovada? É automaticamente? É automaticamente a mente é renovada? Não vos moldeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da nous, da mente. E como a mente pode ser renovada? Pela palavra. Irmãos, faz-se necessário termos um bom depósito da palavra. Porque se o dia você precisar dessa palavra, o Espírito Santo pode não ter uma palavra para falar com você. Ele fala com você aquilo que já foi depositado em você. Leia as Escrituras. Leia as Escrituras. Medite sobre as Escrituras. São essas Escrituras que vão encher não só as faculdades mentais, como também descer o seu espírito. Mas às vezes o Senhor quer falar com você, mas faltam palavras. Já tive depoimentos assim. Já vi irmãos passar por situações terríveis, parecidas com a de Jó, e dizer, irmão, eu não consigo ouvir uma palavra. Mas ele nunca teve prática de ler as Escrituras. Ele nunca teve prática de absorver o bom depósito. Ele não tem as palavras que o Espírito Santo precisa falar com ele. Lembra que quando Jesus ensinou os discípulos, depois ele falou que o Espírito da verdade viria. Lembra disso? O que o Espírito Santo faz, irmão? O que Jesus falou. E ele vos fará lembrar. Ele lembra você aquilo que já foi depositado em você. Se eu e você não nos dedicamos à palavra, irmão, como sacerdote, como será isso? Como será o dia da prova, irmão? Qual o texto que vai ficar sobre a nossa cabeça para que o Espírito Santo possa usar aquele texto naquele dia? E não só no dia da prova, mas também no dia dos nossos serviços. Se estamos servindo a Deus, nós precisamos servir a Deus com a sua palavra, porque tudo Deus faz por intermédio da sua palavra. Último texto e vamos fechando. Olha só que o irmão conseguiu, esses irmãos conseguem coisas, né? Olha aí, vocês conseguem observar aí a túnica, né? Olha embaixo, ali estão as campainhas, está vendo? Nessa parte de baixo. Essa parte azul, está vendo essa parte azul dele? Essa é a túnica, essa é o manto, perdão. Está vendo esse manto azul? Porque na medida que a gente vai caminhando, no sol escaldante do deserto, dessa vida, o que começa a acontecer? A gente começa a baixar a cabeça, não é? Aí vai baixando a cabeça, vai baixando a cabeça, vai baixando a cabeça, e você se depara com o azul. Por que você se depara com o azul? Porque o Senhor está mandando você olhar para cima. É o pano azul que tinha na túnica. Então ele começa, a gente está trabalhando, está servindo o Senhor, e parece que tem um momento que a gente já não está quase suportando mais. É o momento em que nós estamos começando a baixar a cabeça. Mas existe o pano azul, que nos lembra do celeste, que nos lembra de olhar para Jesus. Como Paulo fala em Colossenses capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, que buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra. Não é hora de olhar para baixo, irmão, ainda mais no tempo que a gente está vivendo. Temos que olhar para Jesus, temos que continuar olhando para o alto. Fomos colocados, segundo Efésios capítulo 1, Paulo diz que nós fomos colocados em regiões celestiais,
aí é que nós estamos. Estamos no sol, está escaldante o sol, mas o Senhor mesmo falou, fala para Faraó que libere o meu povo, porque eu quero deles uma festa no deserto. Amém? Então o Senhor quer uma festa no deserto. É lógico, irmão, é difícil fazer festa no deserto, mas o Senhor quer. E Ele está aí para nos ajudar a fazer essa festa para Ele. Bendito seja o seu nome. Aí já aparece lá a mitra lá em cima, né? Como nós acabamos de falar, o peitoral, o urim e tumim, ele coloca ali como as duas pedras, o éfode, que são as ombreiras, que é pedra de ônix, e a outra ali, esse aqui é uma forma mais simplificada, tem mais detalhes, nós não vamos entrar em todos esses detalhes, vamos apenas ler o último versículo para que a gente possa então encerrar essa reunião, em nome do Senhor Jesus. Projeta para a gente, irmão, então o último texto, perdão. O último texto, é o mesmo texto ainda, vamos ver aqui, Êxodo capítulo 28, vamos lá. Versículo 5, pode projetar se quiser então. E tomarão o ouro e o pano azul e a púrpura e o carmesim e o linho fino. Esses são os materiais que estão nas roupas dos sacerdotes. E esses materiais são obviamente muito significativos. Observem comigo sobre a obra de Cristo que aparece nesses materiais. Vamos tentar ler isso aqui juntos? Amém? Não, o outro texto. Vamos tentar ler isso aqui junto? Fazem parte das nossas vestes. E tomarão o ouro e o azul e a púrpura e o carmesim. Então vamos tentar entender isso juntando tudo numa mesma frase. Se estamos no ouro, estamos aonde? Estamos em Cristo. O sacerdote está em Cristo. É o ouro. Amém? Se estamos no ouro, estamos em Cristo. E o azul? Não, peraí. Se estamos no ouro, estamos em Cristo. Por que estamos em Cristo? Por causa do carmesim. Por causa do seu sangue. Não estamos em Cristo porque isso ou por causa daquilo, ou porque nascemos numa determinada família real. Estamos em Cristo, ou seja, estamos no ouro por causa do carmesim. Amém? Então, se estamos no carmesim, estamos nas regiões celestiais, no azul. E é o que Paulo exatamente fala, que nós somos colocados com Cristo nas regiões celestiais. O problema é que a gente desce lá, mas devemos nos manter lá, porque esse é o azul, aí que nós estamos. Então, se estamos no ouro, estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, é por causa da sua obra, o carmesim, que é um vermelho vivo, não é? E se estamos no carmesim, ou seja, se estamos na obra de Cristo, nós estamos agora então aonde? Nas regiões celestiais. Bendito seja o Senhor. E continua. E nas regiões celestiais, nós temos o linho fino. E o que é o linho fino? São as ações justas dos santos. Olha o serviço aí. Se estamos no ouro, por causa do carmesim, e agora então nas regiões celestiais, pano azul, o que vai acontecer agora? Começam a aparecer as obras de justiça. Amém? E as obras de justiça, um dia quando o Senhor voltar nessa terra, o que Ele vai fazer? Ele vai galardoar todos na sua vinda, todos os que trabalharam, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Isso está representado na púrpura, que fala de realeza, que fala do reino, que fala daquilo que nós somos atribuídos em forma de galardão, por termos trabalhado, termos servido ao Senhor, com linho fino, não é qualquer tipo de linho, é um serviço todo especial, e isso tudo está na veste sacerdotal. Então vamos nos lembrar, fechar nesse ponto. Então, se estamos no ouro, estamos em Cristo. E por que estamos em Cristo? Por causa do carmesim, por causa do seu sangue que foi derramado por nós. Se o seu sangue foi derramado por nós, ressuscitamos com ele em novidade de vida, e agora estamos então no pano azul, ou seja, nas regiões celestiais. Irmão, se você está nas regiões celestiais, você é muito frutífero. Muito frutífero. Muito frutífero. Não anda atrás de fruto, irmão. Anda atrás da essência, busca a essência, o fruto é consequência. Então nós somos como aquelas romãs agora,
cheias, né, de fruto, de viralidade, de vitalidade, de vida. E começa a aparecer então o linho fino, as ações justas dos santos. E quando começa a aparecer essas ações, agora vem o nosso Senhor e fala para você: Mazinha, você serviu, não é que você seja merecedora disso, mas eu quis te dar. Eu quis galardoar cada um segundo as suas obras. Já fez tanto por nós, irmão, mas ainda quer nos galardoar assim mesmo, por causa do reino. Então as ações justas dos santos introduz o reino. Amém? Que fala da realeza, que é a púrpura. Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo.